quando vê algum ministério de louvor cantando, o ministro de algum louvor fala assim: nossa, como que esse homem é romântico, pena que ele é casado. Esse é o pensamento das mulheres, né? Ou então elas ficam assim, a imaginação delas fica pensando assim: ai, aquela bolsa Louis Vuitton, aquela bolsa, né? Meu Deus, nossa, que sapato maravilhoso. Ai, eu tenho que comprar. Aí é como se fosse sinais e maravilhas acontecendo na vida das mulheres. Sinais na hora que elas vão lá e passam o cartão, tem que assinar, né? Sinais, maravilha na hora que o esposo vai ter que pagar a conta. Jesus, misericórdia. Essa semana eu procurei meu cartão, meu Jesus. Falei até pro Jorge: dá uma olhadinha aí, Jorge, vê se esse cartão é o seu cartão, porque eu acho que eu perdi meu cartão. Aí eu já lembrei, falei assim: será que minha esposa pegou meu cartão? Aí eu liguei: amor, você pegou meu cartão? Ela falou assim: eu tô no trabalho, peguei. Eu falei: misericórdia, sinais e maravilhas vai acontecer na minha vida. Jesus. Mas Jesus quer entrar aí, mulher. Jesus quer entrar aí, Ele quer que essa plenitude seja dele, para Ele controlar, não que seja errado vocês comprarem, amém? Glória a Deus, Deus vai abençoar vocês. Mas você tem que saber que Jesus tem que estar no controle disso tudo aí, amém? Então esse quarto, nós precisamos de tirar essas filosofias vãs, que às vezes vai até contra Deus, às vezes fica dentro de nós queremos uma plenitude de Deus, mas assim como o Gerson falou sobre oferta e o Rodrigo falaram sobre oferta e dízimo, às vezes fica filosofias acontecendo dentro de nós, nesse quarto, e a gente fica indo contra Deus, às vezes dentro da nossa casa, esquecendo que a nossa casa é jardim de Deus, e aí a gente fica falando para os nossos filhos, para nossas esposas, para as mulheres, para os homens: ah, mas por que eu tenho que ofertar? Por que tem que estar dizimando nessa casa? Olha só, vãs filosofias aqui, só que nós queremos a plenitude de Deus, nós queremos que Deus abençoe nós queremos que Ele supra todas as nossas dificuldades, nós queremos andar com um carro bom, nós queremos ter uma casa boa, mas nós jogamos dentro dessas filosofias contra Deus, dentro desse quarto. E Jesus fala assim: filho, deixa eu entrar aí, eu quero mudar isso tudo na tua vida, eu quero tirar isso tudo, eu quero morar aí também, eu quero morar aí. E tem também o quinto quarto, querido, que é o quarto da intimidade, querido. O quarto da intimidade. O quarto da intimidade é onde o Senhor, Ele abençoa a casa. Ele abençoa a casa. E muitas vezes nós não entendemos. E nós falamos: não, Senhor, entra ali, o Senhor já entrou aqui, já entrou ali, mas esse aí você não entra não. Esse aí não, Senhor. É onde está guardado os nossos pensamentos. É esse quarto, o quarto da intimidade. O Senhor fala assim que se de pensar, querido, nós já pecamos. E o Senhor Jesus, Ele quer entrar nos nossos pensamentos. Às vezes, a palavra do Senhor, ela diz que se você pensar em uma mulher com desejo sexual por ela, você já pecou. E a palavra do Senhor também diz que Ele quer um lar sem mácula, imaculado. Só que Ele precisa entrar nesse quarto. Ele precisa entrar nesse quarto de pensamento. E Jesus precisa de limpar esse pensamento impuro. Só que eu e você, às vezes nós brecamos, assim: não, Senhor, ali não, porque eu gosto de ficar com esses pensamentos. E Jesus fala assim: mas você me entregou a tua vida, eu quero mudar isso também. Eu quero tirar esse pensamento, esses desejos, às vezes que vêm dentro do nosso pensamento e nos faz pecar. E aí às vezes a gente fala assim: mas eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí a minha esposa. Mas aqui dentro nós estamos fazendo e praticando coisas com outras pessoas, desejando outras pessoas aqui dentro, e fazendo e cometendo coisas aqui dentro. E o Senhor, Ele está falando: deixa eu entrar nesse quarto, que eu preciso mudar isso aí, eu preciso tirar isso aí. E é nós que deixamos para a gente poder viver essa plenitude, querido. Aleluia, Jesus. O nosso pensamento, ele nos corrompe, porque nós começamos a alimentar isso dentro do nosso pensamento, e nós vamos alimentando, e daqui a pouco esse pensamento vira uma cobiça, e nós vamos pecar, e nós vamos cair, e nós vamos adulterar do lado de fora, porque esse pensamento nós ficamos alimentando ele. E o Senhor Jesus, Ele fala: filho, deixa eu tirar esse pensamento, para que você seja alimentado por algo bom, agradável, que vem do trono de Deus. E o Senhor, Ele quer tirar, porque Ele quer um lar
Ele quer um quarto sem mácula e sem ruga. Ele disse que ele vai vir buscar uma noiva imaculada, querido. A noiva imaculada é eu e você. Aleluia. Como que a noiva imaculada, que é eu e você, está com esse monte de pensamentos? Então nós precisamos de deixar Jesus entrar nesse quarto e limpar esse quarto da nossa vida. Nós precisamos de deixar Ele. E o sexto e último quarto que o Senhor pediu para mim fazer, você viu que essa casa minha e sua tem 6 cômodos, né? Olha só, é o quarto da dispensa aqui. A dispensa onde que ninguém quer entrar lá, porque é cheio de poeira, cheio de bagunça, ninguém quer entrar lá. Nós não gostamos de mexer lá, nós não gostamos de ir lá. E nós falamos para Jesus: Jesus, não entra não. Ele fala: a casa é minha, filho, você me entregou e eu quero ir lá. Eu quero ir lá, a dispensa, eu quero mudar essa dispensa, para que seja cheio da plenitude de Deus nessa dispensa. Eu preciso de mudar aí. E o que tem nessa dispensa, querido? Sabe o que está lá na dispensa guardado, querido? Lá nessa dispensa minha e sua, ela fica guardada as mágoas que nós sofremos durante tempo, e fica lá guardadinho. E nós falamos: não, Jesus, aí você não vai entrar não, deixa essa mágoa aí, eu não aguento que o Senhor toque nisso aí, deixa isso aí. Não vai entrar aí não, Jesus, não vai entrar aí não. A mágoa, a falta de perdão, querido. Eu fiquei abismado, eu fui pesquisar sobre perdão, algumas doenças que acontecem pela falta de perdão, porque a própria palavra fala que a falta de perdão ela seca os ossos. Você imagina se ela seca os ossos? É a palavra de Deus que diz, querido. Se fala aqui é verdade, não é mentira. Se está falando a palavra de Deus, eu acredito. Eu acredito que se Jesus falou que foi um peixe que comeu, que engoliu Jonas, eu acredito que foi um peixe, não foi uma baleia, foi um peixe. A baleia é mamífero. Teve que acontecer um peixe para engolir ele. Não sei que jeito que o Senhor fez, mas foi um peixe. Porque está falando que é um peixe, está falando uma baleia. Então eu quero que você compreenda o seguinte: aqui está falando que a falta de perdão seca os ossos. E eu fui pesquisar algumas coisas na internet, falei: que mais que vem com doenças quando a gente não perdoa? Querido, eu descobri que 65% das pessoas que estão com câncer é porque tem mágoas lá no quartinho da dispensa, guardadinho lá. E não quer que Jesus entre lá e tire essas mágoas, e tire essa falta de perdão. E fica guardando aquilo, como se aquilo lá fosse mudar a história dela. Fica guardando aquilo. Não perdoo aquele que me fez isso. Não abro mão daquele que me fez aquilo. Só que você está carregando talvez doença para a tua vida, querido. E Jesus está doido para encher você da plenitude da bênção da graça. E nós ficamos parados em pecado. Não entra ali não, Jesus. Nos outros quartos você já entrou, mas ali não. Ali não. E Jesus fala: filha, a casa é minha. A casa é minha. E eu quero entrar. A casa é minha. Amados, as pessoas têm morrido, têm perdido a vida por causa de situações, por causa de coisas que aconteceu na vida que não vai mudar, querido. E toda vez que nós olhamos para trás, nós deixamos de olhar para a cruz, porque a cruz é para frente. E nós olhamos para trás e olhamos essas mágoas, e olhamos essas frustrações, essas angústias, e paramos e brecamos por causa de coisas pequenas que está lá na dispensa, que nós não vamos mais usar, que nós não vamos mais mexer. E nós precisamos de deixar Jesus limpar, tirar. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu te perdoo, querido, só que é o seguinte, fica lá na tua e eu fico na minha. Nós fizemos assim, catamos aquilo, jogamos no quartinho da dispensa, fala: fica aí, eu perdoo o irmão lá, só que ele segue o caminho dele, eu sigo o meu. Nós guardamos no quartinho da dispensa. E isso, querido, vai desencadeando na nossa vida um dia doenças, amarguras, sofrimento, coisas que Jesus está doido para tirar. E ele fala: filho, eu estou na porta batendo desse quarto. Eis que estou
estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Querido, Jesus quer entrar nesse quarto, quer te libertar hoje. Ele quer mudar a tua história para que você tenha a plenitude desse versículo. E Ele precisa que eu e você faça isso, porque essa casa que é minha e sua, que Ele nos deu, que Ele foi lá na cruz e entregou e falou: agora é com vocês. Se vocês me aceitarem, eu vou entrar aí. Só que eu não sou um ladrão que mete o pé e entra sem que vocês queiram. Eu vou entrar onde você deixa, querido. Jesus está falando para mim e para você que Ele vai entrar na nossa casa para a gente viver a plenitude naquilo que nós deixemos Ele. Muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, mas nós não entendemos que nós precisamos de deixar algumas coisas e falar: Jesus, entra aqui, porque aqui Deus está me segurando, aqui está falando que eu tenho que trabalhar demais, que eu tenho que me esforçar para sustentar a minha família, e eu não tenho tempo para discipular, para ser discipulado, para ir na cela, para ir na igreja, no culto de celebração, para ensaiar, para fazer a sua vontade, sendo que eu entreguei a minha vida para o Senhor, e agora nesses quartos eu não quero que o Senhor entre. E Ele fala para mim e para você: filho, esse quarto é meu, essa casa é minha, e eu quero entrar aí, mas a maçaneira está para o lado de dentro, filho, para o lado de dentro. Você precisa de abrir, eu e você precisamos de abrir para Jesus entrar e fazer a diferença. Aleluia. Senão nós vamos ficar sempre do mesmo jeito, e nós queremos viver a plenitude de Deus. Mas como que nós vamos viver a plenitude de Deus se os quartos estão tudo fechado e a maçaneira está do lado de dentro e nós não abrimos? Aí não, Jesus, aí não. Aquele cara falou isso para mim, eu não perdoo, eu não quero saber, eu não abro meu coração. Aí nós falamos: Senhor, quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. Ele fala: filho, o poder está na tua mão. Eu só posso fazer porque o poder atua em vocês. Se você abrir a porta e deixar ela entrar, acontece. Mas se você ficar brecado, não vai acontecer, filho. Não vai acontecer. Porque o versículo 20 é isso que o Senhor quer fazer. Ele precisa de entrar nesse homem interior nosso. Ele precisa restaurar esse homem interior. Ele precisa que nós compreendamos a plenitude. E agora eu vou ler. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, querido. O poder de Deus atua em nós. O poder de Deus atua em nós. Só que nós precisamos de entender que nós precisamos abrir as portas dos quartos e falar: entra, Jesus, arranca, Jesus, arraiga, Jesus, de amor, de esperança, de paz, de gozo, de plenitude do Espírito Santo. Porque só assim, querido, só assim nós vamos viver o sobrenatural. Muitas vezes nós queremos ver os milagres acontecer. Nós queremos colocar as mãos nas pessoas e queremos que as pessoas levantem e andem. Nós queremos fazer a nossa sombra, assim como a sombra de Pedro, que passava e curava. Mas os quartos da vida de Pedro estavam tudo aberto. E a plenitude e gozo santo do Senhor estava vivenciando dentro dele. E ele era homem como eu e você. Só que ele não estava mais preso nesses quartos cheios de tanta coisa. Então, queridos, eu queria que você nessa noite, que ouviu essa palavra, que compreendeu, que se de repente você no teu coração, você ainda não abriu alguma circunstância, você não abriu alguns quartos desses para o Senhor entrar e fazer, mesmo sabendo que Jesus, Ele te deu uma salvação, mas Ele quer viver a plenitude dentro de você. Ele já te deu a salvação, querido, mas Ele quer viver a plenitude. Ele quer que você testemunhe sobre aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Você é o testemunho vivo. Você, quando as pessoas olharem para você, vai ver Jesus e falar assim: nossa, esse cara está diferente. É porque você abriu as portas dos quartos e deixou Jesus entrar lá. E as pessoas vão entrar e vai olhar para você e vai falar assim: o Senhor é contigo, varão. 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 Porque você abriu a porta e deixou a plenitude de Deus fazer parte da tua história, fazer parte da tua vida. Amados, eu queria que vocês ficassem em pé. Eu queria que vocês olhassem para esse homem interior. Eu queria que o Fabinho soltasse um louvor aí, que ele sabe, né? Mas eu queria que você fechasse seus olhos, querido. Jesus, ele não é
Ele não é um cara que é mal educado. Jesus, ele é um espírito educado, ele é um ser educado. Eu queria que você fechasse seus olhos mesmo e olhasse para dentro de você, para esse homem interior que está dentro de você. E que se de alguma forma você tem deixado, você tem parado em algumas partes desses quartos que aqui nós fomos citando, e que se tem alguma parte da tua vida que você está brincado, querido, neste lugar, eu quero que você venha para frente. Se você precisa de um renovo em alguma dessas partes, que você se coloque na posição de filho. Você se coloque na posição, deixando Deus entrar nesses quartos e mudar a tua vida, a tua história. Você é livre, querido. Jesus, ele só vai fazer, ele só vai habitar com a plenitude se eu e você dar liberdade. Em tua presença, Dá uma quebrada na luz para mim, Fabiana. Jesus quer mudar a tua história hoje. Hoje ele te chamou aqui porque ele quer ter intimidade com você, porque você é filho e o Senhor te escolheu para ser canal. Porque toda a manifestação de cura, de libertação, de poder de Deus que vai acontecer na vida do teu irmão, na vida da tua família, na vida dos teus amigos, é através de você. Porque o poder de Deus atua em nós, querido. De repente você está falho lá no seu discipulado, de repente você está falho lá na tua célula, você está falho com a sua liderança. E o Senhor está entrando hoje no teu quarto, e você está abrindo as portas para Jesus entrar e fazer a diferença na plenitude. Ele quer ser, e Ele quer ter a plenitude na tua vida, querido. Deixa o poder de Deus atuar em você. Deixa o poder de Deus atuar na tua vida hoje. Porque hoje é lugar de renovo. Hoje é dia de confronto. Hoje é dia de você olhar no seu homem interior e falar: Jesus, vem morar em mim, Jesus. Vem morar em mim, abre a sua boca, começa a falar pro Senhor: Jesus, vem morar em mim, Senhor. Vem entrar no quarto, Senhor. Vem entrar nos quartos que o Senhor quer. Vem mudar a história na minha vida, Senhor. Porque eu tenho pecado, eu tenho fechado a porta para alguns aspectos da minha vida para que o Senhor não mude. E hoje o Senhor quer mudar alguns aspectos, Senhor, na minha e na sua vida. Fala no Senhor o que você precisa nessa noite. Diga ao Senhor o que você precisa. Diga ao Senhor, porque o Senhor hoje Ele quer te ungir com um óleo de alegria, um óleo de renovo, um óleo de renovação, um óleo de unção, de graça, de poder, de intrepidez, de unção, para que Ele unja você com prodígios e maravilhas, que quando você chegar, onde você chegar, você brilhe a luz do Senhor, e você
para ser alicerçado no poder de Deus. Eu queria, querido, que você estendesse a tua mão. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e precisa entregar a tua vida para Jesus hoje, para que Ele possa fazer um renovo, erga a sua mão, querido. Eu quero orar por você. Glória a Deus, aplauda Jesus, querido. Aplauda Jesus, querido. Aplauda Jesus, porque a festa do céu nessa noite. A festa do céu, a palavra do Senhor diz que aonde o pecador se arrepende, a festa no céu. E nós precisamos de fazer festa porque o Senhor está conosco. Existe mais alguém aqui, querido, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e precisa que Ele viva dentro de você, querido. Jesus precisa ser convidado. Ele morreu na cruz, mas Ele deixou um exemplo. Ele deixou um exemplo lá na cruz. Duas cruzes estavam do lado. Podia ser milhares, mas Ele colocou duas. Dois ladrões, um do lado direito e do lado esquerdo, querido. E Ele mostrou que ali havia dois caminhos. Dois caminhos, duas escolhas. Nós vamos fazer na nossa vida. Jesus para viver uma vida eterna, ou para ficar o resto da vida vivendo aqui uma vida que vai nos levar à morte e depois, filho, é choro e ranger de dentes. A palavra do Senhor diz, querido, você precisa de tomar uma decisão hoje na tua vida. Você precisa de colocar uma decisão, assim como o ladrão da cruz decidiu. Um não quis, um olhou para Jesus e falou, o Senhor não é Senhor, porque não salva a ti e a nós. E Jesus nada disse para ele. Jesus deixou ele ter o direito de escolha. Mas teve um outro, querido, que entendeu que precisava de uma libertação, que precisava que Jesus viesse morar dentro dele, de ter uma plenitude com ele. E esse falou, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E o Senhor Jesus deu sentença para ele e disse, hoje mesmo, querido, estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia, querido. Às vezes a gente pensa assim, Jesus vai voltar amanhã. Não, Jesus não vai voltar amanhã. Jesus vai voltar ontem. Não, Jesus não pode voltar ontem. Jesus vai voltar hoje, querido. Hoje é o dia de Jesus voltar. É hoje, querido. Porque se Jesus voltar amanhã, não tem como nós ir. Se Jesus fosse voltar hoje, já era passado, nós já tinha ficado. Jesus vai voltar hoje para mim e para você, querido. É hoje que nós temos que tomar uma decisão. Porque o Senhor falou assim, basta cada dia o teu mal. Toma cada dia uma decisão, querido. Cada dia o pão nosso. Cada dia o pão nosso. E hoje o Senhor está te chamando. Hoje é o dia de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, querido. Você que quer aceitar Jesus, querido, eu faço um convite para você nessa noite.